Tá. Tá gravando já. Isso, ele já tá, você pode parar e só dar o retomar quando começar o webinar. Boa tarde. Boa tarde, Mônica. Boa tarde. Chega chegando. Hoje o Diego vai apresentar para a gente um recurso que existe no sistema chamado avaliações. Não é uma avaliação de desempenho, mas é um recurso onde é possível a gente construir alguns questionários que pode ser tanto confidencial ou aberto. E aí o Diego vai falar um pouco, mostrar o resultado final e mostrar para a gente um pouco onde fica isso dentro do sistema, para que serve. E aí a finalidade da gente trazer isso para vocês é para que vocês conheçam o sistema cada vez mais e possam, às vezes, atender alguma necessidade que você já tem hoje e, às vezes, tem um recurso pronto no sistema que você não tem conhecimento ou não sabe, né, para que serve aquele recurso. Então, nós estamos aí no segundo webinar, a ideia é fazer quinzenalmente essa apresentação e gravá-la para que ela fique disponível depois na semana seguinte, onde vocês também vão receber uma newsletter falando um pouquinho mais de detalhe dessa funcionalidade, tá bom? E assim a gente vai seguindo. Se vocês quiserem depois fazer sugestões de temas, mandem para a gente, pode mandar no e-mail, pode mandar no Helpdesk, de alguma forma chega para a gente. Então avisa o pessoal do Helpdesk como uma sugestão e a gente programa para incluir esses assuntos também nos próximos. Tá bom? Ótimo. Uma boa apresentação para todos. Fiquem à vontade depois, durante o processo, para... Acho que o Zoom também tem o recurso de levantar a mãozinha aqui, se você quiser falar. Tem, né? Tem. Então, tem aqui, se vocês tiverem intenção de fazer alguma pergunta, mesmo durante a apresentação, pode levantar a mão e aí o Diego sinaliza para vocês, tá bom? Ô, Nice. Oi. Nice, Alexandre falando. Eu sugiro que, em vez de levantar a mão, o pessoal entre lá no item participantes, né? Entre lá no item participantes e levante a mão lá no item participantes. Ah, bacana. Não é bater palminha ou aquele positivo, porque ele se desaparece. Ah, ok. E aquele fica lá, aí fica uma listinha para a gente ver. Estava falando, legal. Então, clica em participantes e vai lá na mãozinha azul, que é o primeiro item da esquerda, lá no rodapé, e sinaliza. E aí habilita a câmera, é legal a gente saber quem está fazendo a pergunta também, se você se sentir à vontade, é claro. Obrigada, Alexandre, pela contribuição. Alô. Beleza, gente. Boa tarde para todos aí. Eu vou colocar todas as pessoas em mute aqui, tá bom? Para o Diego iniciar, mas aí para a pergunta eles habilitam. Tá bom. Então, pessoal, boa tarde. O Anice já introduziu aí o assunto, né? Eu vou apresentar um módulo de avaliações do fator. Deixa eu entrar aqui. O módulo de avaliações, como a Anice iniciou aí, permite que a gente faça algumas pesquisas junto aos funcionários, né? Então, eu vou mostrar primeiro o resultado do funcionário respondendo, depois o resultado que o gestor pode extrair do sistema e um pouquinho de como que esse questionário é montado no fator, tá bom? Então, primeiro eu vou entrar com o perfil do funcionário no RH Online. E aí a gente tem aqui o menuzinho avaliações, que pode ser liberado pelo administrador de RH Online, tá? Então, nele vão ficar aqui disponíveis as pesquisas que estão em aberto na data atual. Então, eu coloquei como modelo aqui algumas das últimas que a gente fez junto com alguns clientes, né? Então, eu tenho uma pesquisa que o cliente criou aqui para levantar aqui a questão da MP 936, colocou os acordos aqui dentro dessa pesquisa, tá? Então, eu vou navegar um pouquinho nela só para vocês verem como ficou, ó. O funcionário entra, então, nesse menu, tem aqui a visão das pesquisas que estão em aberto, tá? E entra aqui no item responder e vai aparecer as questões. Então, aqui, esse campo aqui, o cliente falou tudo sobre a MP e depois o funcionário tomou ciência do que se trata e entra aqui. E aqui é uma modelo que tem todas as possibilidades que eu também vou entrar para vocês verem, tá bom? Então, aqui no responder, no caso daqui do exemplo da MP 936, ele colocou aqui, ó, concorda com a suspensão do contrato, a redução de salário de 25, 50, 70? Então, sim ou não. E se o funcionário tiver conta salário, ele pode informar aqui, ó, a conta
uma outra conta que ele possa ter, né? O banco, a agência, conta corrente, o dígito nesse campinho aqui, ou só não. E a data da resposta, que são as datas para ele poder fazer o acordo. Então, tudo isso aqui o próprio usuário configurou lá no fator, publicou aqui no portal, fica por um período determinado disponível para responder, e depois ela se encerra automaticamente. Então, essa é uma pesquisa, uma das possibilidades de se fazer, e a outra, que é a modelo, onde eu vou mostrar só para vocês poderem ver todos os tipos de respostas que são possíveis de ser colocadas nas pesquisas, tá? Então, de novo, o título da pesquisa, uma introdução do que se trata essa pesquisa por funcionário, e o botãozinho responder. No caso aqui está continuar, porque eu já entrei e já respondi um pouco. Eu vou explicar sobre isso também. Tem esse botãozinho aqui que ele dá uma informação de quem é que fez, que data que fez, até quando você pode responder essa pesquisa, tá? Então aqui ele está no continuar porque em algum momento eu já preenchi a primeira parte dessa pesquisa. Então esta seria a primeira parte da pesquisa. Então eu posso ter aqui uma tabela do sistema como opção de resposta. Eu posso ter outra tabela do sistema, né, que é a unidade de negócio. Eu posso ter esse contexto aqui, que são blocos de perguntas que a gente pode quebrar dentro da pesquisa, né? Eu posso ter um bloco referente a um determinado assunto, outro bloco referente a outro assunto, e outro tipo de resposta que a gente pode fazer, tá? Sim ou não. Uma resposta de opções aqui com justificativa, onde você tem que preencher alguma coisa. Essas opções aqui, ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo também, e uma justificativa. E todos esses tipos de resposta que vocês estão vendo aqui, elas são montadas no fator, é o próprio usuário que faz isso, que cria isso. Então, a partir do momento que o usuário é preparado para usar esse módulo, ele não precisa de ajuda, de apoio para fazer esses questionários, ele mesmo monta. Então, eu posso separar a pesquisa também em páginas. Então, aqui, por isso que ele tem o botãozinho próximo aqui. Então, como eu já tinha começado a preencher essa pesquisa, ele guarda esses dados aqui para uma próxima vez eu voltar. Então, no próximo eu tenho aqui, ó, outros tipos de resposta que são possíveis. Ó, uma escala permitindo de 1 a 3 opções. Tá? Uma resposta apenas alternativa. E uma escala numérica, que varia de 1 em 1. Então, todos esses tipos de respostas que vocês viram são parametrizados no fator e disponibilizados aqui. E para encerrar a pesquisa, o funcionário só clica aqui no concluir, e aí aquela avaliação modelo, ela para de aparecer aqui. Tá bom? Então, respondendo a essa pesquisa, o gestor pode extrair algumas informações aqui pelo RH Online. Então, aqui no gestor, ele tem também o menu avaliações, só que ele tem a configuração dos relatórios, onde ele vai pegar aqui, vai pegar a pesquisa que ele montou e vai configurar aqui o relatório, com as quebras que ele quer, as questões que ele quer pôr no relatório. Deixa eu pegar esse aqui está preenchido. Então, ele põe quebras, ele põe as questões, ele põe o tipo de gráfico que ele quer na questão, se ele quer um gráfico de pizza ou gráfico de barras, se ele quer mostrar itens sem resposta no relatório. Então, aqui ele pode criar uma quebra por empresa, 1% de custo, né, subníveis de quebras. Tá? Então, para que ele faz essa configuração aqui? Para poder tirar esses relatórios aqui, que aqui é o resultado da pesquisa. Então, fez a pesquisa, passou o prazo que a pesquisa deveria ser preenchida, a pesquisa sai do ar, o funcionário não vê mais nada quando ele entrar naquele menu, e aí ele vai entrar aqui, o gestor, ou só o administrador do portal, ele pode liberar só para ele, os relatórios. Então, ele entra aqui, por exemplo, na avaliação modelo,
Eu vou pegar essa aqui que eu já testei. Eu posso tirar uma planilha, que ele vai me dar um resultado dessas pesquisas todas numa planilha aqui, ó. Ele vai me listar todas as respostas que foram dadas aqui, com os dados dos funcionários e com os dados de cada questão aqui, ó, numa tabela, tá? Então tem uma planilha com as respostas e eu posso exportar também na opção gráfico, que ela aparece aqui na tela. Eu tenho um gráfico, aqui ele está 100%, porque só 2 pessoas começaram e responderam, então todos responderam. Aí eu clicando nesse gráfico, ele vai abrir as outras opções, que aí são as questões, né? Então, centro de custo, e aí eu vou navegando aqui, eu vou vendo os outros gráficos. Ele está assim porque é uma base de teste, né? Então, não tem muitas respostas, mas aqui ele já começa um exemplo de gráfico de pizza, de barras, um exemplo de gráfico de pizza, tá? E esses resultados aqui podem ser exportados, todos eles têm um resumo aqui embaixo, e eu posso exportar isso aqui para Excel ou para PDF, com os botõezinhos aqui embaixo. Eu posso fazer algum comentário, alguma análise sobre cada gráfico aqui nessa tela mesmo, incluir um comentário, alguma observação sobre cada uma das questões e suas respostas. E quando eu exportar, ele vai trazer, além do gráfico, o comentário que eu fiz ali, naquele resultado. Então, para cada questão respondida, o gráfico, o extrato das respostas e o comentário que eu fiz. Tá bom? Aí, para você ter todo esse resultado, que é a pesquisa, esses relatórios, os gráficos, aí para a gente elaborar essa pesquisa é no fator, que aí já é um produto, do produto. Então, é o módulo avaliação. Então, aqui a gente tem as unidades de resposta, onde a gente vai colocar sim ou não, bom, ruim, atende, não atende, esses tipos de respostas. A gente coloca aqui, a gente cria essas unidades, né? Ou, por exemplo, a data de acordo, né? E aí a gente cria essas unidades de resposta, tá? De ótimo a péssimo, tá? Aqui a gente tem opções de tabelas do sistema, algumas tabelas já são incluídas, a gente pode incluir outras. Aqui precisa ter um pouquinho de conhecimento de SQL, mas as mais usuais estão aqui. A métrica, que é onde eu vou dizer como é que aquelas unidades de resposta vão ser colocadas lá no portal. Então, elas vão ser aquelas bolinhas onde você escolhe uma só, ela vai ser aquele campinho que você escolhe de 1 a 3 dentro de 5, ela vai ser uma caixinha onde você abre e tem as opções, é aqui que você faz isso. A competência, que você pode classificar os itens de avaliação, que são as questões, dar uma competência para ela, só para você saber de qual competência ela se refere. O item de avaliação, que são as questões em si, tá? Então, aqui você vai ligar, você vai criar a sua questão e a métrica, né, que é como é que essa resposta vai ser feita e quais são as unidades de resposta dessa questão que vai ser colocada no questionário. E aí, aqui você pode clicar no campinho justifica, que é onde ele abre a caixinha embaixo da questão com o campinho texto. Que aí ele, além de dar a resposta que está aqui na métrica, ele tem que justificar. Ou, se a resposta for um texto direto, você cria aqui com uma unidade de resposta, uma métrica, um campo texto mesmo. Então, criando esse tipo de avaliação, que são as questões, então, o item de avaliação, desculpe, são as questões, o contexto, que são aqueles blocos que eu mostrei, depois eu volto aqui. O
contexto, que são aqueles blocos, né, onde lá tem um contexto inicial que tinha naquela pesquisa, o contexto sem quebra de página e com quebra de página. Então, aqui são os subgrupos de questões que a gente tem no questionário, a pesquisa. É por aqui que a gente cria aquilo. Então, quando a gente faz o item de avaliação, a gente, aqui no tipo da avaliação, perdão, quando a gente vai colocar as questões da avaliação... Felipe. Oi? Não, a entrevista não continua, calma. Vamos continuar, olha só. Daqui a pouco a gente continua na entrevista. Oi. Aí vocês vão colocar ISX, sim, ela é. Pronto. Vamos lá. O item tipo da avaliação é onde a gente cria as pesquisas. Então, aqui é onde a gente dá aquele título que aparece lá no portal, toda aquela introdução, vocês viram lá no inicial, o confidencial, que é uma pesquisa onde o funcionário não é identificado, e aqui a gente amarra as questões. Então, a ordem que elas vão aparecer, a qual contexto elas estão ligadas, e aí a pesquisa em si está pronta para ser publicada no portal. Então, o próximo passo é criar um grupo respondente, quer dizer, quais funcionários vão responder aquela pesquisa. Então, eu posso filtrar uma empresa, uma filial, um centro de custo, posso criar algumas combinações de cargo, admitidos até determinada data, posso criar aqui alguns filtros, e o último passo para colocar a pesquisa no ar é agendar uma avaliação. Então, eu escolho a minha avaliação, escolho o meu grupo respondente, determino o início e o término do período e dou um OK. Ele publica a avaliação, a pesquisa aqui no portal, e ela passa a aparecer para o funcionário. E para acompanhar o andamento da pesquisa, a gente usou o status da avaliação, onde ele vai me dar aqui o período dela, qual é o grupo respondente, a quantidade de pessoas agendadas, quantidade de pessoas em andamento, que são aquelas pessoas que iniciaram as respostas, mas não concluíram, quantas pessoas finalizaram a pesquisa e quantas não inicializaram. Tá bom? Então, uma visão geral do módulo seria essa. Agora, está aberto a perguntas. E agora eu não lembro como é que eu tiro o mute aqui do pessoal. Eu acho que o mute só a própria pessoa consegue tirar, Diego, depois que você silencia. Então, a própria pessoa fala. Acho que é legal mencionar, Diego, que também tem a possibilidade de você fazer a avaliação... Como chama? Não avaliação. A avaliação é que a pessoa não identifica. Confidencial. Confidencial. É essa aqui que eu falei aqui no tipo da avaliação, onde a gente clica aqui no confidencial e aí o funcionário mesmo ele entrando aqui, preenchendo, mas internamente nas tabelas não tem a identificação dele. Então essa é a avaliação confidencial. Só que ele não consegue fazer aquele recurso de entrar, responder uma parte e sair. E quando ele voltar, aquela parte que ele já respondeu continua gravada. Quando é confidencial, ele tem que responder ela de cabo a rabo, senão ele perde as respostas dele. Porque não tem como identificar não tem como identificar o funcionário. Né? Isso é uma segurança que o sistema dá para garantir a confidencialidade, dessa resposta. Exatamente. Aí na planilha que a gente extraiu os dados, aí não vai ter esses dados aqui que identificam o funcionário, né? Que aqui a gente chega até a pessoa que respondeu. Aí você não vai ter nada disso aqui, você vai ter só as respostas mesmo. Pessoal, dúvidas, perguntas? Diego, no que você tem visto a utilização desse tipo de informação? Olha, foi criado com a necessidade de um cliente, com uma pesquisa junto ao MEC, se não me engano. Alguns clientes usaram aí para fazer a MP 936, tá? E como ela é bem flexível, dá para fazer vários tipos de questionários aqui, né? Então, vai da criatividade do cliente aí, da necessidade dele, né? Eu achei muito legal aqui a ideia da MP 936, que foi
uma ideia do cliente nosso aí de Bauru, e ele quis fazer, e eu quebrei a cabeça, e a gente acabou colocando ali as questões, as datas que os funcionários iam aderir ao acordo como opções. Então, se encaixou perfeitamente na necessidade dele. O jurídico dele aprovou, falou, não, a gente pode fazer assim, tem validade. E aí ele não teve papel, não teve e-mail, não teve nada. Os funcionários entraram aqui, o grupo que ele selecionou como respondente entrou aqui, preencheu, depois ele extraiu os resultados e aquilo era uma prova de que o funcionário tinha aceitado o acordo. Na Soft, a gente usou esse recurso para fazer uma avaliação de reação de treinamento também. Foi bem útil, ficou bem interessante. Verdade, eu vi, é verdade, a gente usou essa na Soft aí, ficou bem bacana. Oi, boa tarde, Marcela Serrato, da Soft Trade. Só para exemplificar, também na Soft Trade nós utilizamos, no início da pandemia, quando todos os funcionários passaram a trabalhar em home office, para identificar qual era o tipo de banda larga que cada funcionário tinha, a quantidade de megas da internet, se precisava de equipamentos e materiais do escritório. Nós fizemos esse levantamento também pelo módulo de avaliações. É verdade, a gente fez logo que começou, a gente fez um levantamento aí com cada funcionário da situação dele trabalhando em home office, né? Oi Maurício, falando da Soft, só para complementar o que a Marcela falou, Marcela, nós usamos também para os treinamentos, né, que nós fizemos com o pessoal aliás, foi para toda a empresa, nos treinamentos que nós ministramos em 2019, como avaliação do resultado dos treinamentos, né? Isso, avaliação de conhecimento e avaliação de resultados também, né? De desempenho e de resultados. 2 tipos de avaliações para treinamentos nós utilizamos. Inclusive com perguntas do tipo, sugiram o próximo tema para o próximo treinamento, para o próximo workshop. Legal. É um recurso bem versátil, né? Eu gostaria de saber o que os clientes que estão aqui, se alguém já utiliza e quer falar alguma coisa, ou se alguém não utiliza, o que achou dessa funcionalidade, se acha que tem alguma utilidade dentro do seu cenário atual. Conta pra gente aí um pouquinho. Oi, a Lu. Oi, Lu. Então, a gente não usa o RH online, não temos, né, o RH online. E eu estou participando desses webinars para ver se a gente passa a usar, né? Mas daí tem toda a sessão convencimento com o nosso RH, né? Uhum. Porque ainda é um pouco fechado em relação a isso, tal. Mas assim, eu, Luciana, informática, eu vejo bastante utilidade, sim. Eu já pensei assim até em expandir medicina, segurança, LGPD, que é o que está em foco agora com a gente no momento, conscientização para LGPD. E então, eu vejo bastante utilidade, sim. Gostei. Legal, Lu. Mais alguém gostaria de falar? Alguém tem alguma dúvida? Mais uma pergunta, então. A premissa para usar RH online é região de acesso, né? Então, para cada recurso... Não necessariamente, Lu. Para avaliações precisa? Não. Para avaliações, não. A premissa para usar a região de acesso é se você for ter algum trabalho de descentralização na RH online. Se for simplesmente para uso do empregado, seja ele para pesquisa de dados ou mesmo no caso da resposta das avaliações, não é necessário ter estrutura de região de acesso, ele só precisa ter o usuário. Ah, entendi. Um perfil, legal. Né? Isso mesmo. Legal.
Oi, pessoal. Alexandre falando. Essas avaliações finais, elas ficam guardadas numa tabela que a gente pode explorar depois o resultado, exportar, usar o gerador de query para pegar outras visões que não estejam disponíveis nos relatórios? Pode, ficam armazenadas no banco do fator. Ficam sim. Elas podem ser exportadas, né, como o Diego mostrou. Pode ser exportadas para considerando PDF. Considerando que você comentou de ficar armazenada, é possível que a gente desenvolva através de uma outra ferramenta que nós temos no produto, que vai ser tema de um outro webinar também, que é o gerador de queries. Nós podemos criar pesquisas exportáveis para o Excel e enviar por e-mail para algum público pré-determinado. Então, inclusive, esse acompanhamento que o Diego mostrou das respostas, a evolução, nós até podemos transformar isso num gerador de query também. Aí o gestor, ao invés de entrar aqui para olhar o administrador da avaliação, ele pode receber um e-mail uma vez por semana, uma vez por dia, com essas informações do status, para ele poder fazer o acompanhamento. Então, é uma outra ferramenta que também a gente vai mostrar futuramente. Mas é possível sim, Alexandre. Obrigada pela contribuição. Já que vocês comentaram aí de gerador de query, eu não uso, mas eu já vi o Diego usando aqui para construir algumas pesquisas aqui na usina. E eu não uso, mas eu estou precisando de uma coisa que talvez encaixe no próximo webinar para eu aprender a usar. Eu preciso que a cada demissão ou mudança de cargo na folha, eu receba um e-mail. Porque a TI vai tentar bloquear tentar não, a intenção é bloquear esse funcionário para utilizar a rede, a nossa rede. É possível sim, Lu, e não precisa nem ser o gerador de queries, a gente tem outras formas de fazer isso. Depois abre uma ocorrência lá e a gente explica para você como funciona. Maravilha. Tá bom? Obrigada. Mais alguma dúvida? Mais alguma colocação? A ideia do webinar, gente, é a gente fazer um processo não muito demorado, né? Até mesmo para não tomar tempo demais das pessoas. Então, a ideia é trazer assuntos rápidos, temas rápidos, e para que a gente possa entender como funciona, tirar dúvida, esclarecer, orientar, ter algum depoimento também de alguém que usa, para falar para que usa e qual o formato. E aí a gente vai deixar isso gravado, né? E aí as pessoas podem consultar depois, caso esqueçam, caso queiram mostrar, porque eventualmente você assiste aqui uma funcionalidade que você quer levar para o seu gestor ou para outra pessoa dentro da empresa que possa ter alguma utilidade, né, dentro dessa funcionalidade. Então, depois esse material fica gravado também, tá bom? Se mais ninguém tiver nenhuma pergunta, a gente vai fazer o encerramento. Mais alguém? Então, tá bom, gente. Entendemos que cumprimos o nosso papel hoje. A nossa missão hoje é mostrar para vocês o módulo de avaliações. Muito obrigada pela presença de todos, pela participação de vocês. É muito importante para a SoftTrade que vocês nos acompanhem, ter essa aproximação com o cliente. É importante que vocês conheçam mais o produto. E se vocês tiverem dúvidas sobre esse assunto ainda, que não tenha sido explanado aqui, ou que vocês queiram entrar em contato, fiquem à vontade, pode abrir um chamado no Helpdesk e a Cíntia vai direcionar para quem puder atendê-los da melhor forma. A Cíntia acabou de aparecer aí no vídeo. E é isso aí, gente. Estamos felizes aqui com a participação de vocês também. Tá bom, Diego? Muito obrigado pelo trabalho que você fez aí da apresentação. Muito obrigada pelo conteúdo. E até a próxima, gente. Obrigada, Diego. Muito bom. Tchau, tchau, gente. Obrigada, Diego. Parabéns. Obrigado aí, viu? Obrigada, gente. Parabéns. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, beijo do gordo. Obrigada. Tchau. Valeu. Valeu.